Aleluia. A igreja achou? Amém? Marcos capítulo 4, versículo 46. Marcos 4, 10, 46. 10, 46. A epístola que Paulo serve Bartimeu. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Jesus achou, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o homem cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pode tomar sua assento, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque ele é digno de glória, ele é digno de louvor. Glória a Deus. É uma palavra muito maravilhosa, né? Uma palavra poderosa da parte do Senhor. Segundo ele escreveu o evangelista Marcos, né, meus irmãos? Aleluia, nos evangelhos de Jesus Cristo, né? Vai nos falar, meus irmãos, a história de um homem ali, né? Que recebeu ali a graça do Senhor na vida dele, né, meus irmãos? Que recebeu ali a cura, o milagre, né, meus irmãos? Que aos olhos dos seres humanos era impossível. Mas aos olhos de Deus nada é impossível, né, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, nós servimos um Deus impossível, né, meus irmãos? O que é impossível para esse Deus? O Deus de Israel. O Deus que criou os céus e a terra, né, meus irmãos? O Deus que para olhar para essa terra, ele faz assim, ele se inclina para olhar, né, meus irmãos? Para olhar para mim e para você. O Deus que é o Jeová Jireu, o Jeová Rafá. O Deus que apenas uma palavra, né, meus irmãos? Ele pode decretar a tua vitória. Ele pode decretar, né, meus irmãos, a resposta que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que Ele está no nosso meio nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Onde estiver 1, 2, 3, eu tenho meu nome, eu estarei no meio. Então Jesus está no nosso meio, meus irmãos. Aleluia. Jesus Cristo, o grandão da Galileia, todo-poderoso. E onde Jesus está, algo acontece, aleluia. Eu já estou sentindo a presença dele neste lugar. Quem quer adorar, já adorando o nome do Senhor. Que hoje nós voltamos com posse de vitória, aleluia. Glória a Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Jesus agora está indo em direção a Jerusalém. Jesus está indo agora, né, meus irmãos, ali para a missão que ele foi concedido do Pai, né, de morrer na cruz de madeira, de fazer maldito por mim e por você, né, meus irmãos, para nos conceder a salvação, para nos tirar, né, meus irmãos, do charco de lodo, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus está indo acompanhado de uma enorme multidão. Jesus está sendo acompanhado, né, meus irmãos, de pessoas ali sedentas, pessoas ali precisando, né, meus irmãos, da salvação, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, né, meus irmãos? E Jesus também se fazia acompanhado ali dos seus discípulos, daquele que ele tinha chamado, né, meus irmãos, para servir ele, para servir o Evangelho de Cristo Jesus, aleluia. E meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando entra em uma cidade chamada Jericó, vai estar ali assentado à beira do caminho um homem chamado Bartimeu, né, meus irmãos? Este homem, ele tinha ali uma enfermidade, né, meus irmãos? Este homem, ele era cego, aleluia, glória a Deus. Este homem, né, meus irmãos, ele dependia ali de pessoas, ele dependia de esmolas, né,
meus irmãos, para sobreviver, aleluia, glória a Deus. Ou seja, nós já podemos imaginar como era o contexto da vida deste homem. Um homem que sofria, né, meus irmãos? Um homem que dependia das pessoas, aleluia, glória a Deus. Nós podemos imaginar, né, meus irmãos, que esse homem tinha uma vida muito angustiada, tinha uma vida muito triste, né, meus irmãos? Mas isso antes dele encontrar o Mestre. Antes dele encontrar Jesus Cristo, né, meus irmãos? Porque uma pessoa que chega até Jesus Cristo, não importa a forma, não importa como ela chega, mas ela é totalmente transformada por aleluia, glória a Deus. E essa era a situação deste homem, né, meus irmãos? Este homem também pode representar ali a humanidade caída de Adão, né, meus irmãos? Cego espiritualmente, como eu e você foi um dia, né, meus irmãos? Sem a graça de Cristo na nossa vida, sem a esperança de salvação, né, meus irmãos? Nós também éramos desse jeito, cegos espiritualmente. Mas um dia nós encontramos Cristo Jesus, né, meus irmãos? E da mesma forma nós estávamos na beirada do caminho, nós estávamos, né, meus irmãos, sem esperança, estávamos rejeitados pela sociedade, rejeitados pelo homem, né, meus irmãos? Mas a graça nos alcançou. Jesus nos alcançou. Um braço forte nos tirou, né, meus irmãos, do charco de lobo, nos tirou, né, meus irmãos, do meio do pecado, do meio da imundícia, e nos chamou para um lugar de honra. E qual lugar de honra é esse que você deve estar perguntando? O lugar de honra é a salvação da nossa alma, é a salvação da nossa família, é a salvação da nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Alguém crê nessa palavra nesta noite? A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que esse homem agora ele vai ouvir falar de Jesus. Esse homem vai ouvir falar agora do Mestre, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que esse homem ouve, mas ele também toma uma atitude, né? Esse homem ele ouve e a Bíblia diz que ele começa a clamar a Jesus Cristo. Porque do que adiantaria, né, meus irmãos, Bartimeu, ele ouvir falar de Jesus Cristo e não ali tomar uma atitude, não tomar ali os primeiros passos, né, meus irmãos, para receber o milagre, a salvação da vida dele, aleluia. E o mesmo é nas nossas vidas, né, meus irmãos? O que adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e não ali termos a iniciativa, né, meus irmãos, de cumprir a palavra do Senhor? Nós ouvimos, né, meus irmãos, muitas das vezes o pastor pregar, nós ouvimos muitas das vezes o Senhor traz evangelista, traz pregador, né, meus irmãos, e o Senhor fala conosco, mas nós, né, meus irmãos, endurecemos o nosso coração e não ouvimos a voz do Senhor. Igual, né, meus irmãos, Jonas, o profeta Jonas é um exemplo. Jonas, né, meus irmãos, recebeu a palavra de Deus. Deus falou para Jonas: Jonas, vai e prega contra Nínive. Mas Jonas não, Jonas temeu, teve medo e foi para Tarsis, né, meus irmãos? E a Bíblia diz que Deus ali enviou uma tempestade. E aquela tempestade, né, meus irmãos, alcança ali a embarcação onde estava Jonas. E ele passa por uma tempestade, né, meus irmãos? Porque é isso que acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós ouvimos, nós recebemos a palavra, né, meus irmãos, mas não praticamos. Aí de nada adianta, meus irmãos. Nós temos que ter a iniciativa e praticarmos a palavra de Deus. Porque adianta nós todo dia na igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, mas não nos converter, não nos arrepender dos nossos pecados. De nada adianta, meus irmãos, aleluia. João Batista ele gritava lá no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quantas pessoas, né, meus irmãos, eu não estou generalizando, mas a igreja toda, né, meus irmãos, brasileira, do mundo todo, às vezes ouve a palavra de Deus, mas não se converte verdadeiramente, não recebe a palavra de Deus em seus corações. Mas o Senhor está aqui nessa noite, e Ele está nos dizendo: não basta só ouvir, nós temos também que praticar a palavra de Deus, porque nós praticamos a palavra de Deus e Ele nos retorna com bênçãos, com vitórias, né, meus irmãos? Ele nos responde, aleluia, glória a Deus, com o Espírito Santo dele, aleluia, louvado. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz, aleluia, a salva louva o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, mas o que me chama a atenção é que no versículo 48 a Bíblia diz que esse homem ele clama pela primeira vez, mas ele vai ser repreendido pela multidão. Esse homem, né, meus irmãos, ele começa a clamar ali, crendo que Jesus podia ajudar, crendo que Jesus podia fazer um milagre na vida dele, aleluia, glória a Deus, mas ele vai receber uma repreensão, meus irmãos, uma repreensão daquele povo que estava acompanhando Jesus, aquela multidão que estava acompanhando o Mestre, né, meus irmãos, aleluia, glória a Deus.
Porque é isso que acontece, meus irmãos. Toda vez que eu e você, nós tomamos iniciativa de ter uma mudança de vida, toda vez que nós tomamos uma iniciativa de ser diferentes, sempre o inimigo vai levantar alguém para vir contra a nossa vida, né, meus irmãos? O diabo sempre vai levantar circunstâncias, situações, para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir. Mas aí está o segredo da vitória, alabaço, é perseverança, meus irmãos. Foi esse homem que tivesse parado e aceitado aquela situação que ele estava vivendo, uma situação de mendicância, uma situação difícil. Se ele tivesse parado, meu irmão e minha irmã, ele não ia receber o milagre. Mas esse homem ele persistiu. A Bíblia diz que ele clama mais uma vez. Eu imagino este homem com a necessidade que ele estava clamando Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, eu creio, meus irmãos, ele gritava, ele estrajava, né, meus irmãos? Ele gritava com fé, com confiança, sabendo que Jesus ia responder o clamor dele, né, meus irmãos, aleluia. E essa é a chave da vitória nas nossas vidas, que somos fiéis a Cristo, que somos fiéis ao Evangelho de Cristo, meus irmãos. É perseverar na oração, é perseverar no jejum, é perseverar, meus irmãos, na nossa vida na igreja, é perseverar, né, meus irmãos, na oração pelo nosso ente querido, aleluia, glória a Deus, é perseverar naquele que as pessoas já não dão mais esperança, aleluia, porque o inimigo ele pode levantar, ele pode tentar armar laço, ele pode tentar armar circunstância para tentar parar a sua vida, para tentar parar o seu clamor, para tentar parar a sua oração, mas quem está contigo é maior, quem está contigo é maior, é Jesus Cristo. Quem está contigo é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Esse Jesus está aqui esta noite. Eu não sei como você entrou por essa porta. Se de repente está angustiado, está amargurada, está, meus irmãos, sem o fervor do Espírito, mas eu tenho uma certeza que se você abrir o teu coração para esta palavra nesta noite, você vai sair daqui voando nas asas do Espírito, você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui de posse de vitória pelo poder da palavra de Jesus. Eu levaço, eu estou sentindo a presença por aqui. O leão da tribo de Judá está aqui. Glória a Deus. E meus amados irmãos, eu vou correr aqui porque as horas já se foi, né, meus irmãos, aleluia. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus agora para. Ou seja, a persistência daquele homem gerou o pare de Jesus, aleluia. E o pare de Jesus vai chegar para a tua vida, meu irmão. O pare de Jesus vai chegar para a tua casa, minha irmã. O pare de Jesus vai chegar para o teu ministério, jovem. O pare de Jesus vai chegar para a tua chamada. O pare de Jesus vai chegar para você, aleluia, glória a Deus. E quando Jesus fala, e quando Jesus chama alguém, não adianta levantar conta, porque quando Jesus chama, está chamado. Quando Jesus escolhe, está escolhido. E você que está aqui nesta noite, você é um escolhido de Deus, você é uma chamada de Deus. Jesus te chamou para a grande honra, Jesus te chamou para Ele te usar nessa terra, para você liberar a palavra, para você ser um salvador de almas, para você ser um restituidor de vidas, de casamento, para você ser usado poderosamente nas mãos de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso, aleluia. Meus irmãos, Jesus chama este homem. Agora, um homem que estava sem esperança, né, meus irmãos? Uma pessoa, uma vida, um ser vivente, que estava ali sem esperança, agora recebe a atenção de Jesus Cristo. E quão maravilhoso é receber a atenção de Jesus Cristo, né, meus irmãos? Quão maravilhoso é receber a resposta de Jesus Cristo. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, pode demorar a resposta, meus irmãos. Muitas das vezes pode ser dolorido, muitas das vezes pode ser sofrido, mas quando Jesus nos responde, vale a pena todo o esforço, né, meus irmãos? Vale a pena todo, né, meus irmãos, o sofrimento que nós sofremos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que agora aquelas pessoas que tentaram parar aquele homem, né, teve que ver Jesus chamando ele. Por que, meus irmãos? Aquele homem não desistiu. O Bartimeu não desistiu, meus irmãos, de receber o milagre, aleluia. E quando Jesus chamou este homem, chamou aquele cego, aleluia, glória a Deus, a
mesma pessoa que viram, né, meus irmãos, que tentaram parar ele. É a mesma pessoa que teve que ver que Jesus chamou ele, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Porque é assim que Jesus faz, né, meus irmãos? Não, né, meus irmãos, causando contenda entre os irmãos, não. Mas Jesus, ele prova que é na vida, ele prova que ele é fiel, ele prova que ele responde um clamor de fiel, ele prova que ele responde uma oração de uma pessoa fiel, aleluia. E Jesus, ele foi fiel com este homem, por mais que ele não merecia, estava mendigando, estava triste, estava desesperado, pastor Jorge. Mas Jesus quis salvar, quem vai impedir? Operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você se lembra no início da sua caminhada, talvez tentaram te parar, talvez tentaram te fazer desistir, mas olha onde você chegou, olha onde você está hoje, olha a posição que Deus te colocou hoje, aleluia. Servo do Deus vivo, serva do Deus vivo, tentaram parar o projeto de Deus na sua vida, mas não conseguiram. E não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é forte, não. É pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Pai, é pela misericórdia, é misericórdia. A razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, é a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus está com os olhos voltados para nós nesta noite, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus, a graça dele, isso na igreja, aleluia, glória a Deus, a presença dele fluindo no meio da igreja. E hoje tem renovo para a nossa vida. Nós estamos em pouco número de pessoas nesta noite, mas a presença de Deus está aqui e flui fogo, brasa viva deste altar, aleluia. Olhando crer nesta palavra, olhando com os olhos espirituais, com os olhos da fé, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A salva louva o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora a Bíblia diz que esse homem vai em direção a Jesus Cristo. Esse homem agora, meus irmãos, ele vai se levantar, ele vai ser levantado. Ele vai em direção à cura, à humanidade. Eu imagino que é os passos mais felizes da vida deste homem, né, meus irmãos? Indo em direção a Jesus Cristo, sabendo que ia receber ali um milagre, aleluia, glória a Deus. E, meus irmãos, a Bíblia diz que antes dele se levantar, antes dele tomar posição, né, meus irmãos, para receber a vitória dele, ele teve que fazer uma coisa. Esse homem ele teve, né, meus irmãos, que tirar a capa, a única coisa que ele tinha. Ou seja, ele teve que renunciar a única coisa que ele tinha. Que ele sentia, né, meus irmãos, a capa dele ali, ele ia renunciar. Por quê? Porque esse homem não queria que nada impedisse ele de receber o milagre, aleluia, glória a Deus. Esse homem, né, meus irmãos, agora ele renuncia a única coisa que ele tinha. Ele não tinha mais nada, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. E é isso que o Senhor pede para nós. Ele pede para a gente renúncia, né, meus irmãos. Ele pede para a gente, né, meus irmãos, para que nós renunciamos o mundo, renunciamos as nossas vontades, né, meus irmãos, os nossos desejos, para que se cumpra a palavra do Senhor, né, meus irmãos, que ele falou para Mateus. Ele falou: Mateus, quer me seguir? Nega a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me, Mateus. Mas você tem que negar a si mesmo, tem que negar os seus desejos, tem que negar as suas vontades, tem que negar os seus sonhos, o teu querer, aleluia, glória a Deus, e fazer a minha vontade, e seguir os meus passos, e seguir os meus caminhos. E isso se chama renúncia, meus irmãos. Isso se chama, meus irmãos, se separar do mundo. Se chama, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, deixar os desejos da carne de lado e viver a vontade do Espírito, a vontade do Espírito Santo, a vontade do Deus Pai, do Deus Filho, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, glória a Deus. E agora Jesus vai responder o clamor deste homem. E ele diz: que queres que te faça? E o servo lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Aí Jesus vai dizer a ele, meus irmãos: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele não só recebeu o milagre, mas também recebeu a salvação da alma. Muito melhor do que enxergar é receber a salvação da alma. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito melhor, meus irmãos, do que receber um bem material é receber a salvação da nossa alma. Melhor, meus irmãos, do que receber fama, nome, poder, é receber a salvação da nossa alma, aleluia. E quem renunciou o mundo está aqui nesta noite, aleluia, e
é salvo pelo sangue de Jesus e crê que você é salvo pela graça de Jesus, eu convido você a levantar sua mão e adorar esse Jesus. Tem salvação para nossa alma. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que a Bíblia diz que esse homem, ele recebe um milagre, aleluia, glória a Deus, e a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, e seguiu Jesus pelo caminho. Isso aqui é muito lindo nessa palavra, irmão Rafael, porque esse homem, ele recebeu um milagre, ele passou a ver e não enxergava. Tantas coisas esse homem poderia ver, né, meus irmãos? Né, irmão Benedito? Quantas coisas esse homem podia ver? Ele podia ver o tempo, ele podia ver um familiar, ele podia ver um amigo próximo, mas não, a Bíblia diz, a Bíblia é fiel, ela diz, a palavra está dizendo, não é eu, meus irmãos, e seguiu Jesus pelo caminho, e seguiu Jesus pelo caminho. Poderia dar coisas que o mundo pode oferecer, mas seguiu Jesus pelo caminho, recebeu a graça, recebeu a virtude do Espírito Santo, poderia usar a sabedoria do mundo, poderia usar, né, meus irmãos, o poder do mundo, mas seguiu Jesus pelo caminho, seguiu Jesus Cristo pelo caminho. E quem é seguidor de Jesus Cristo nessa noite, eu tenho uma palavra para o teu coração. Se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, aleluia, até esse momento da tua vida, até essa fase, meu irmão e minha irmã, não é agora que você vai desistir. Jesus Cristo está no controle da tua vida, Jesus Cristo está no controle, meu irmão e minha irmã, da tua família, aleluia, glória a Deus. E esse homem, meus irmãos, chegou numa situação difícil e voltou totalmente transformado. É o poder de Deus, né, meus irmãos? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né, meus irmãos? A perseverança no clamor. Vale a pena nós perseverarmos na oração, no jejum, na leitura da palavra, né, meus irmãos? Vale a pena nós perseverarmos em pregar para aquele traficante, para aquela prostituta, em pregar, né, meus irmãos, para aquele andarilho, né, meus irmãos? Porque uma hora ou outra Deus responde o nosso clamor. Uma hora ou outra Deus, Ele é fiel para cumprir com a palavra dele, porque Ele responde a nossa oração. E eu já agradeço essa oportunidade, as palmas no nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né?